A gente atualiza agora a situação vivida pelo povo Yanomami. Durante reunião com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, comparou a tragédia humanitária com o Holocausto, o genocídio de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. Citar as outras cenas tão tristes e tão terríveis que nos remontaram às cenas que só vimos em documentários, também da Segunda Guerra Mundial, as cenas do Holocausto na Segunda Guerra, quando vimos pessoas com ossos cobertos apenas por pele e vemos que isso acontece em nosso próprio país. Como se chegou a esse ponto? O mal, tal qual a violência do dia 8, já está feito, foi cometido. Essas pessoas dos povos originários do Brasil, eu que disse na minha primeira sabatina e reafirmo, eu tenho sangue índio com muito orgulho nas minhas veias, através de minha bisavó materna. Sinto que o que mais precisamos fazer para que aquilo não se repita. Desde já coloco o que a Anvisa pode fazer à disposição. Nós entramos em contato com a Confederação Israelita do Brasil, que disse que não irá se manifestar sobre a fala de Barra Torres. Guardada a devida proporção em relação aos números, há fundamento nessa comparação, é a questão que a gente coloca. Olha, Raquel, eu critiquei aqui numa abertura a comparação que bolsonaristas estavam fazendo daquele lugar da Polícia Federal, aquele ginásio, onde os invasores e vândalos que depredaram patrimônio público estavam, com campos de concentração e com o próprio Holocausto judeu, portanto também campos de extermínio. Ali não havia nenhum elemento de contato, né? Você tinha criminosos que estavam ali passando por uma triagem com toda a dificuldade operacional que aquela ação coletiva acabou causando. Nesse episódio, o Barra Torres está fazendo uma comparação ali muito pontual. Claro que eu prefiro um grande respeito às vítimas do Holocausto, porque foi o maior horror, possivelmente, da nossa história mundial. Mas ele está falando da imagem, a imagem daqueles corpos esquálidos, da desnutrição. E quando você pega imagens ali do campo de concentração nazista, você vê imagem de corpos esquálidos. Então, assim, em termos pontuais da imagem, existe um ponto de contato. Agora, é claro que são proporções diferentes, magnitudes diferentes, contextos históricos diferentes. Então, Felipe, é sempre muito delicado, né? A gente falar do Holocausto, porque é isso, é uma das maiores tragédias mundiais. Então, são comparações sempre muito difíceis. Então, é difícil a gente avaliar a fala do Barra Torres, mas é o que você está pontuando. A hora que você olha as imagens, que você olha o contexto, que você olha toda essa discussão, se teve ou não teve genocídio, à medida que a investigação avance, a gente vai conseguir ter uma clareza melhor sobre isso, porque é exatamente isso que a Polícia Federal vai investigar e que a gente vai tentar ver dentro das evidências, né? Se teve um genocídio praticado pelo governo Jair Bolsonaro em relação ao povo Yanomami. O genocídio é você, de uma forma, já tratei algumas vezes da lei do genocídio, você, de uma forma deliberada, atuar para a extinção de um povo, né? E é isso que muitos advogados, conversei bastante na Comissão Arnes nessa semana sobre este caso, estão argumentando que algumas ações do governo Jair Bolsonaro, como a liberalização na prática do garimpo, como o desmantelamento das estruturas do SUS dentro das áreas indígenas, essas ações e esse desmonte completo da FUNAI acabaram levando de uma forma, e esse desmonte foi deliberado, à situação trágica dos Yanomami. Então, acho que a investigação da PF vai conseguir apontar, e aí a Justiça vai dizer se realmente houve a intenção da prática de genocídio pelo governo Bolsonaro em relação aos indígenas. Cleber, todo descaso com a vida humana é gravíssimo. Agora, esses assuntos são delicados porque existe uma escala do horror. E quando a gente fala do horror máximo, a gente não quer diminuir os outros horrores. São terríveis. O descaso com a vida dos Yanomami
ele precisa ser devidamente apurado, gerar responsabilizações. Mas ampliando um pouco esse debate para a questão do genocídio abordada pela Raquel, que não foi exatamente ali o ponto de comparação do Barra Torres, existe esse enquadramento do genocídio pela omissão, e você pode explicar isso, e existe aquele genocídio que foi o cometido pelos nazistas contra os judeus, que foram asfixiados na câmara de gás, né, com toda aquela proatividade para exterminar muitas pessoas, famílias inteiras, pessoas que tinham que carregar os corpos das pessoas mortas antes de elas próprias serem asfixiadas naquele suposto banheiro coletivo. Então, assim, nesse caso de genocídio por omissão, a gente tem outros elementos que precisam ser apurados para que haja esse enquadramento. Porque é interessante avaliar o seguinte, quando nós falamos no Holocausto, nós falamos da eliminação daquela etnia por questão de incompatibilidade ideológica com o oponente. Aqui na questão dos Yanomamis, nós estamos tratando de uma questão comercial que é o garimpo, mas a omissão é o seguinte ponto. Nós estamos atuando em favor do garimpo, mas não importa quanto custe a retirada desse minério, desse produto da terra. E, enfim, a questão da eliminação de uma outra etnia Yanomami. Ou seja, essa omissão também é relevante do ponto de vista da responsabilização. O crime de genocídio não é um crime contra a vida. Não é contra a vida. O crime de genocídio é um crime contra a humanidade. Por isso que ele não vai para o tribunal do júri. No tribunal do júri, nós julgamos crime contra a vida, é um tribunal popular. O genocídio, ele é um crime contra a humanidade, não contra a vida, e o foro competente não é o tribunal do júri, é o juízo monocrático da justiça, nesse caso, federal. Portanto, independentemente, essa questão de comparação, é bom que se diga se o indivíduo promove ações ou se omite em relação à retirada dos garimpeiros daquela região, indiretamente, ele está ciente, através de assunção de um risco, eliminando uma etnia. Então, Isso caracteriza também o crime de genocídio. A gente está falando de autoridades públicas, né, para ser bastante específico. Quando eu falei de omissão, no sentido de que não é a ação do extermínio direto, né, por meio de tiro, por meio de asfixia, por meio de uma tortura deliberada do agente. Mas há ações também, além da omissão, além de você deixar aquilo acontecer, que é você desmantelar todo um sistema de fiscalização, você tornar uma atividade que deveria ser ilegal, você afrouxar todas as rédeas para contê-la. Tudo isso são ações também. Não são a ação direta de matar, doutor, são ações indiretas que podem levar à morte. Só para esclarecer o nosso público, o Holocausto ele foi o genocídio dos judeus, certo? Foi genocídio. É um crime de genocídio. É um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade. Agora, eu vou dar um exemplo, uma comparação. O professor de natação que vira as costas para o aluno que está morrendo afogado. Isso é uma omissão relevante que causa o homicídio. Ele tem que ser responsabilizado por afogamento do aluno dele. A mesma situação ali, guardadas as devidas proporções, né? A pessoa que valoriza mais o comércio através da permissão ilegal do garimpo, deixando para segundo plano a questão humanitária de uma etnia que ali vive, aliás, do povo originário, e me parece que está evidente aí a necessidade de apuração, inquérito policial federal, de eventual crime de genocídio. Ninguém está acusado ainda, só para deixar claro, uma apuração em andamento. Diga, Sila. Eu ia dizer que comparar qualquer coisa com o Holocausto não se deve fazer, né? Porque o Holocausto é o Holocausto. Então, sempre que se compara alguma coisa ao Holocausto, no caso do ginásio é um assinte, né? É uma barbaridade, é uma coisa que não faz, né? Nesse caso, eu entendo o teu ponto, né? Ele olhou aquela foto e teve aquela memória, de fato, de corpos muito à flor da pele, ali, né? Magros, né? Com osso. E aí ele remeteu a isso, que é uma tragédia mesmo. Agora, falando do ponto de vista de político, né? O que o presidente Lula fez ao ir
lá aos Yanomamis no final de semana e a trazer esse assunto à tona, não só uma questão humanitária que tem que ser feita, né, totalmente importante que todo mundo entre para ajudar essas pessoas, porque de fato o que estava acontecendo ali é uma tragédia, para falar o mínimo. Ele trouxe também um assunto que vai para a imprensa internacional e que chama a atenção para uma questão que é do Bolsonaro, que tudo isso que foi dito aqui a respeito desse tema, e que o Bolsonaro pode, inclusive, ser julgado por genocídio até em tribunais internacionais por conta desse tema. Lembrando que tudo que tem a ver com a Amazônia, nesse momento, se olha para o Brasil, né? Então, tem a questão dos índios, dos Yanomamis, dessa tragédia, da irresponsabilidade, que a gente ainda não apurou, como você diz, mas que leva a tudo isso que Raquel e ele falaram a respeito de garimpo, tudo isso dessa questão comercial, e ainda traz aí para o Brasil esse olhar aí internacional importante que o governo Lula, sem dúvida nenhuma, faz como uma agenda importante de enfrentamento de uma questão que é fundamental nesse momento. Dora, o que você destaca nesse episódio? Bom, da maior importância, eu pego pelo ponto da Sila, né? Da maior importância, o presidente Lula ter ido lá e dado visibilidade a esse assunto, que não é um assunto pontual, não se esgota na responsabilização do Jair Bolsonaro, ainda que venha a ser responsabilizado, está tudo resolvido, não está não, porque quando esse assunto veio à baila, já surgiram outras situações de outros povos originários que também passam por dificuldades, não sei se semelhantes, tão graves. Dá para compreender a emoção do Barra Torres, porque aquelas imagens realmente remetem às imagens que a gente vê, como ele diz, em documentários da Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, quando ele fala em holocausto, ele já está falando em genocídio, porque o holocausto foi um genocídio. Mas, enfim, como ele não é autoridade para apurar, é uma autoridade do campo sanitário, falou com emoção, e qualquer imagem hiperbólica sobre essa situação não é exagero, porque isso é uma tragédia que ela nos traz a tragédia que pode estar acontecendo ainda na Amazônia, que a gente não sabe. É garimpo, é crime organizado. Não vimos isso na morte do Bruno e do Dom, do jornalista Dom Phillips, aquela região absolutamente abandonada e para a qual não se tem solução, porque não há o que dê jeito, quando as autoridades falam não há o que dê jeito, não há fiscalização que chegue ali, mas pelo menos que o poder público não faça o que fez o poder público nos últimos 4 anos, que é agir. Tudo bem, tem investigação, mas quando você não faz chegar remédio, quando há suspeita de desvio de dinheiro, quando você tem o incentivo ao garimpo, o garimpo que cria essas condições nefastas, adversas, suscita doenças, isso tudo que a gente está vendo, realmente não dá para a gente não achar que alguma responsabilização em algum nível, sei lá se vai ser de genocídio, alguma responsabilização tem que ver. Mas o mais importante, ou tão importante quanto, foi essa questão vir à tona, vir à baila, mas, gente, não dá para deixar essa coisa, daqui a pouco, no escaninho do esquecimento, onde se colocam os assuntos importantes que, como vão para esse espaço aí do esquecimento. Está lá longe, Amazônia, a gente está aqui falando de Congresso. Não, isso aí é um retrato, acontece no nosso país. Meu Deus do céu, aqui está flagelo, é um flagelo e que não está, pelo que se tem notícia, atingindo só o povo Yanomami.